Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. A gente começa com pauta lá na Câmara, porque tem liberdade econômica sendo discutida. É a MP, medida provisória da liberdade econômica, que pode ser votada ainda hoje pela Câmara dos Deputados. A intenção, pelo menos, lá dos líderes, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas é preciso para isso costurar um acordo. Por quê? Porque ocorreram várias mudanças no texto original do governo que previa lá uma série de mudanças com maior liberdade para as pessoas abrirem empresas, menos regulação do Estado, uma limitação lá do poder de fiscalização, a regulamentação do trabalho aos domingos também, enfim, começou até a ser chamada de uma mini-reforma trabalhista, sendo que a reforma trabalhista é recente, é lá do governo Temer. Mas pode ser votada hoje essa medida provisória da liberdade econômica, e no portal estadão.com.br você encontra todas as mudanças propostas, ponto por ponto, e a gente acompanha. Enquanto isso, o deputado Eduardo Bolsonaro jantou com alguns empresários aqui de São Paulo para falar sobre a sua indicação, né, para o cargo de embaixador lá em Washington, nos Estados Unidos, e o Ministério Público Federal questionando, né, essa indicação feita pelo governo. Lembrando que essa indicação tem a previsão dessa semana sair oficialmente por parte do pai dele, o presidente da República, Jair Bolsonaro. A indicação vai para o Senado, lá uma comissão faz uma sabatina com esse candidato e aprova ou não o nome dele depois em plenário. Esse processo todo está dependendo de um timing político. Aliás, a colunista Eliane Cantanhede falou conosco isso hoje no Jornal Dourado. Você pode ouvir essa análise no podcast também, mas falando sobre que depende apenas desse timing político, já que o deputado também está fazendo bastante reuniões, não só com empresários, mas com senadores que vão aprovar ou não o nome dele lá. Outro destaque do noticiário é a reforma tributária, com mudanças aí no sistema de tributação do país e também no imposto de renda. Muita discussão, na verdade há várias propostas, mas entre essas propostas está se falando novamente na criação de uma contribuição sobre pagamentos, que já tem gente associando a CPMF. O secretário da Receita Federal, Marco Sintra, disse que não é CPMF, que é diferente. O presidente Bolsonaro disse que não haverá recriação da CPMF, mas a gente trata desse assunto, além da questão envolvendo mudanças no imposto de renda. Ontem, Marco Sintra chegou a dizer que não vai mais acabar com aquelas deduções com gastos de saúde no imposto de renda, mas pretende criar um teto para isso. O assunto está em discussão e a gente acompanha também. Também sobre protestos, né, que estão Aliás, ocorrendo hoje. Essa questão hoje envolve diretamente corte de gastos do governo, né, bloqueio de verbas. Hoje tem protestos contra bloqueios de verbas na educação. E hoje o presidente Bolsonaro tem uma reunião com o Conselho, né, de Governo, com todos os ministros, mas ontem lá em Pelotas falou bastante sobre a Argentina e a situação econômica do país após a divulgação das prévias, né, da corrida presidencial, que tem agora na frente por 15 pontos uma vantagem de Alberto Fernandes e também de Cristina Kirchner, né, ambos na mesma chapa. O presidente lá em Pelotas disse que se essa esquerdalhada voltar aqui na Argentina, poderemos ter sim no Rio Grande do Sul um novo estado de Roraima, o que também pode mexer na negociação entre o Mercosul, né, e a União Europeia, já que o presidente Bolsonaro diz contra qualquer governo de esquerda aqui na região sul do continente. No esporte, destaque para os Jogos Pan-Americanos, os que vêm aí, porque acabaram no domingo os Jogos de Lima no Peru. E a edição de 2023, pela primeira vez na história, vai ser no Chile, na capital, cidade de Santiago. O Estadão hoje traz uma ampla reportagem mostrando que o Chile já começa a se preparar para o Pan-Americano de 2023, mas não vai investir muito em infraestrutura não, vai trabalhar mais com reformas em obras de infraestrutura, gastando aproximadamente 400 milhões de dólares. Ainda no esporte, destaque para a chegada do Rogério Ceni, novo técnico do Cruzeiro. A gente acompanha o início do trabalho dele lá em Belo Horizonte. E o Caderno 2 destaca os 120 anos de Alfred Hitchcock, né, já que é um grande nome do cinema mundial, tem muitas referências que até hoje são usadas, e o Caderno 2 do Estadão traz uma enquete sobre cenas, quais cenas dos filmes clássicos dele, dentre eles Psicose, Janela Indiscreta e tantos outros, você gosta mais. É só lá no Caderno 2 do Estadão e fazer a sua escolha. Estas as principais notícias de hoje. A gente acompanha todos os destaques ao longo do dia no portal aí do Estadão e nas nossas plataformas. Amanhã a gente volta. Obrigado, até amanhã. Boa terça.